Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meus cumprimentos a todos. Eu sou Rogério Alves, professor de língua portuguesa, que estarei ministrando a disciplina de língua portuguesa. Diante disso, nessa disciplina, nós iremos conhecer aspectos relacionados à história da língua portuguesa, aspectos relacionados também ao português brasileiro, bem como colher instrumentos, né, para facilitar, para que a gente possa ensinar o português. O caráter dessa nossa disciplina é o que? Buscar informar quais são os principais conteúdos abordados no campo de atuação do pedagogo. Cabe ressaltar que o nosso objetivo principal não é a tratativa de questões metodológicas, né? Até porque o método do ensino de língua portuguesa vocês já conseguiram aprender na disciplina de metodologia da língua portuguesa. Aqui, nessa disciplina, o que a gente vai abordar é onde se apoia a língua portuguesa, né? Buscar entender os processos de formação de palavras, compreender as noções de fonologia, de morfologia e até de sintaxe. Essas questões é que nós iremos abordar, o conteúdo em si. Certo? Nós precisamos ter em mente que o ensino de língua portuguesa, ele não é e nem deve ser abordado de maneira fragmentada. Então, eu não posso separar o ensino de gramática, da produção, da leitura e interpretação textual, não. Ambos devem ser tratados de maneira contextualizada. Para quê? Para que o aproveitamento ele seja maior. Tá certo? Então a gente tem que ter em mente isso, a contextualização. A língua portuguesa ela não pode ser tratada de maneira fragmentada. Mas mesmo assim, mesmo a gente entendendo que ela não deve ser tratada de maneira fragmentada, a gente tem que levar em consideração que nós temos que ter um embasamento teórico. Tá certo? Nós temos que nos embasar para quê? Para que a gente possa contextualizar, para que a gente possa associar, né, o ensino da gramática junto com o ensino da produção de texto, junto com a leitura e com a interpretação. Para que a gente possa contextualizar, a gente tem que conhecer cada uma dessas partes. E é justamente essa a nossa intenção, conhecer as bases de cada uma dessas partes. Tá certo? Antes da gente passar adiante, já adianto aqui também que eu deixo à disposição o meu e-mail, caso surja alguma dúvida, algum trabalho, atividade que eu passar, vocês estarão enviando para esse meu e-mail, tá certo? O português brasileiro. Aqui nós fazemos uma abordagem histórica, né, da língua portuguesa, né? A língua portuguesa ela é originada do latim e é adotada por mais de 230 milhões de pessoas. E o português ele é o oitavo idioma mais falado no planeta, tá certo? E chega a estar presente em 4 continentes. Não só o Brasil, né, fala a língua portuguesa, mas ele também é idioma de países do continente africano como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal, né, como todos nós sabemos. Vale ressaltar que em cada um desses lugares o português possui características distintas, né? Porque a gente sabe que cada um desses países obteve, né, uma formação diferente. No Brasil, por exemplo, o nosso português ele é resultado, né, de uma mistura, da miscigenação entre povos, né? Nós não temos um português puro, nós temos o resultado da experiência do próprio português de Portugal, do indígena e do negro africano. Então, esse processo de colonização pela qual nós passamos faz com que
o nosso português tem características distintas, né? O que nos diferencia, o que diferencia o nosso português do português de outros países, tá certo? O nosso país, por ter dimensões continentais, ele está muito exposto a essa questão da variação linguística, né? Nós temos variadas regiões e isso faz com que cada uma tenha sofrido um processo histórico diferente, né? A questão da própria cultura de cada local faz com que o modo de falar, o modo de se manifestar desses povos sejam também diferentes. É só a gente comparar, né, o nordestino, nós aqui do Nordeste, com as pessoas lá do Sul. A gente vai ver que existe uma maneira diferente de falar. Então, tudo isso faz parte das variações linguísticas. Nessa variação linguística, no que diz respeito à comunicação oral, nós não podemos classificar que uma região ela fala, né, correto ou que outra região fala errado. Não, a gente tem que tratar como diferentes, né? Quando se trata das questões de manifestações de comunicação oral. Não há um certo ou um errado. Há diferenças, né? Há, como eu falei agorinha, há origens diferentes, há culturas diferentes. Então, nada mais justo que a maneira de se comunicar também seja diferente. Com base nisso, a gente pode até separar essas variações linguísticas em alguns tipos, né? Como, por exemplo, a variação geográfica, né? Que está relacionado justamente com o local em que é desenvolvida essas variações, tá certo? Por exemplo, aqui no Brasil, nós chamamos o aparelho, né, de celular. Já lá em Portugal, o celular é chamado de telemóvel. E ambos são português, mas são a língua portuguesa de diferentes regiões. E isso faz com que ela venha a variar, tá certo? Existe também a variação linguística relacionada ao aspecto histórico, tá certo? E como é que funciona? Ela funciona com base no desenvolvimento da história, tá certo? O português, nós precisamos ter em mente que ele não é algo estável, né? Ele não é algo permanente, ele sofre alterações. Então eu tenho que dizer que ele é instável. E aí é a partir disso que surge essa variação histórica. Por quê? Porque a língua ela sofre mudanças, tá certo? Conforme nós vamos evoluindo. Além dessa variação histórica e da variação geográfica, nós também podemos destacar a variação social ou variação diastrática. E aí a gente consegue perceber esse tipo de variação pela questão das classes sociais, né? Dos grupos ou classes sociais. Vamos pegar como exemplo uma pessoa, um orador jurídico, um juiz e um morador de rua. Então a gente tem aí classes sociais diferentes, não é verdade? Então isso faz com que nós temos aí também uma variação linguística de acordo com os grupos sociais. E esses modelos de variações linguísticas, muitas das vezes, não é compreendido por certos grupos e acaba, né, trazendo à tona, gerando, né, fazendo ocorrer o preconceito linguístico, que é o preconceito que está ligado justamente às diferenças, né, linguísticas que estão existentes dentro de um mesmo idioma, tá certo? A gente chama esse preconceito de preconceito linguístico. Falando sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, ele foi um documento, né, assinado em 1990. Ele foi assinado por países, né, que têm o idioma português, que falam a língua portuguesa, tá certo? E qual o objetivo desse acordo? Ele busca
unificar, né, a ortografia e reduzir o peso cultural e político gerado pelas formas diferentes do mesmo idioma. Então, o que ele busca é uma aproximação entre as diferentes línguas, né, entre as diferentes nações que falam, né, a língua portuguesa. Tentar aproximar para que não haja tanta diferença, né, entre o português. Dando seguimento ao nosso conteúdo, a gente fala agora sobre a base dos nossos estudos nessa disciplina, que será a gramática, mais especificamente a gramática normativa, porque nós vamos ver que existem também outros tipos de gramática, tá certo? Então, a palavra gramática, ela vem do grego grammatik technik, algo como a arte das letras, de grama, letra, derivada de grapen, escrever. Então, o que é que a gente pode dizer a respeito da gramática? Que gramática, ela significa a arte tanto de ler quanto de escrever, tá certo? E essa gramática, ela é o conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua. Então, a gente pode dizer que é na gramática onde vão estar as regras para o uso adequado da nossa língua, tá certo? Então é na gramática onde eu vou poder fazer a consulta a respeito da escrita correta, de variados aspectos que diz respeito à nossa língua, à língua portuguesa, tá certo? É onde a gente pode dizer que estão as leis de funcionamento da nossa língua. Já disse antes, mas vale frisar, vale ressaltar que na língua portuguesa, o interessante, né, nos dias atuais, é que o ensino da gramática ela não se dê de maneira separada, mas sempre de maneira contextualizada, certo? Com contextos, com as leituras, tá certo? Que a gente possa abordar os conteúdos gramaticais com essa contextualização. Tá? E aí, a gente vai conhecer agora tipos de gramática, porque não existe simplesmente uma só gramática, né? Não é só a normativa, porque a normativa vai ser o objetivo do nosso estudo, mas não somente, né, a normativa. Nós vamos conhecer 4 tipos de gramática que são existentes, tá certo? A primeira é a gramática normativa. A gramática normativa ela é sinônimo de norma culta. Ela estabelece os usos certos e errados em oposição ao uso popular. Tudo bem que devemos respeitar o uso popular pelaquela questão que eu falei, cultural, pela questão histórica. Mas esse uso, quando parte para questões formais, ele precisa ser desvinculado. Né? Eu não posso colocar em um texto, né, formal aquelas gírias, o texto usual do meu dia a dia. Né? Por quê? Porque eu fazendo isso, eu não estarei obedecendo às normas, né, às leis gramaticais. Tá? Então, quem rege tudo isso, quem diz o que é certo e o que é errado, é justamente a gramática normativa. Tá certo? A gramática normativa é aquela gramática que nós chamamos de gramática oficial. É aquela gramática que é ensinada nas escolas, tá bom? É a gramática essa que a gente mais fala, que a gente conhece, tá? É a gramática normativa. Além da gramática normativa, nós podemos destacar a gramática descritiva, né? Que é uma gramática que analisa a língua no que diz respeito ao seu uso oral, tá certo? Mas é num período de tempo específico. Como assim, num período de tempo específico? Eu volto a um tempo atrás e vou analisar o comportamento e como era a comunicação oral de determinado povo. Tá? Então, essa gramática descritiva ela tem esse caráter de investigação, de buscar saber como era que as pessoas falavam antigamente. Um exemplo
bem interessante, há um tempo atrás, na Idade Média, a nobreza, né? Eles tinham uma comunicação bem diferente. Isso influenciava muito nas classes mais baixas, certo? Como, por exemplo, a palavra flor, na qual nós falamos hoje. Eles falavam fro, e para eles era um vocábulo correto, né? Falar a palavra fro. E isso o uso pelas classes mais nobres acabava influenciando as classes mais inferiores. Então, gramática descritiva tem esse caráter de buscar descrever, certo? E analisar a língua em um determinado momento histórico. A gramática histórica, ela vem para fazer essa linha do tempo. Ela vem para mostrar a questão evolutiva, tá certo? Da língua ao longo do tempo. Quais foram os processos que a língua sofreu? Como era lá no início, lá nos primórdios. E o que foi feito para que ela evoluísse, para que novas palavras surgissem, para que ela chegasse até onde ela chegou. Tá certo? Então ela tem esse caráter de fazer essa construção histórica, de analisar todo o processo de evolução da gramática, desde os primórdios. Tá? E a gramática comparativa? Na gramática comparativa, o que a gente pode observar é que, como o próprio nome diz, ela busca fazer uma comparação, tá certo? Entre gramáticas que pertencem às mesmas famílias linguísticas. Pegar, por exemplo, a gramática brasileira e comparar com a gramática portuguesa, lá de Portugal. Então, aí nós estamos comparando gramáticas, né, que faz parte da mesma família linguística, porém são de países diferentes. Então, eu estou utilizando, né, a comparação, eu estou utilizando gramáticas de locais diferentes. Então, aí eu tenho uma gramática comparativa. Bom, pessoal, conhecemos aspectos introdutórios a respeito tanto do português, da história do português, enfim, caráter introdutórios a respeito da gramática, dos tipos de gramática. Agora nós vamos nos deter ao nosso conteúdo propriamente dito. Tá certo? Nós iremos fazer uma abordagem, iremos discutir e conhecer conteúdos dentro da gramática normativa. Tá certo? Mas antes de adentrar nessa gramática normativa, é importante entender que ela se subdivide, tá certo? É como se ela tivesse 3 eixos, 3 partes. E essas 3 partes são fonologia, morfologia e sintaxe. Alguns gramáticos costumam acrescentar a parte de semântica, que depois a gente irá discutir também. Tá? Mas de antemão, o que a gente vai conhecer são esses três segmentos, essas 3 subdivisões da gramática normativa, tá certo? Que são a fonologia, a morfologia e a sintaxe. A fonologia, ela diz respeito, né, à organização dos sons da nossa fala, tá certo? Então ela está completamente associada à questão dos sons, certo? Sons que são essenciais para a nossa comunicação, né? E a morfologia, ela tem um caráter de tratar, de falar, de abordar as classes, né? As classes de palavras de maneira isolada, certo? Eu saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, um verbo, um pronome, um advérbio, enfim. A morfologia, ela trata das palavras de maneira isolada, tá certo? Além disso, trata também da sua estrutura e da sua formação. É aí, nessa parte, que nós conhecemos todas as classes de palavras,
tá certo? Que a gente vai ter um espaço para a gente observar e conhecer cada uma dessas classes, tá? Além da fonologia e da morfologia, a gramática também ela se divide nessa terceira parte, né? A parte de sintaxe. Na sintaxe, o que é que acontece? A gente vai estudar as palavras e suas funções dentro da oração, tá certo? Dentro da oração, qual é a função dessa palavra? Será que ela é um sujeito? Será que ela que é predicado? Enfim, a gente vai observar a função e não a classe, tá certo? Dentro da sintaxe. Mas aí a gente vai conhecendo ao longo dos nossos encontros. Hoje, a gente vai fazer uma abordagem mais dentro da fonologia, que é o que eu falei agorinha, que vai tratar da questão dos sons, tá certo? Então, a fonologia, que também pode ser chamada de fonética ou fonêmica, é a área da gramática que é encarregada de estudar como se comportam os sons em uma língua. Cabe à fonologia avaliar os sons da fala, seu valor funcional e suas distinções. Então, dentro da fonologia, gente, nós iremos fazer algumas classificações, tá certo? Nós iremos tratar da questão de vogal, de semivogal, de consoante. Todos esses aspectos estão dentro da fonologia e nós iremos abordar de maneira mais aprofundada, tá certo? Então é dentro da fonologia que a gente vai tratar questões como a pronúncia de algumas palavras, a acentuação que elas devem receber e a forma como elas devem ser escritas. E com base nisso, né, nesses três aspectos que eu acabei de dizer, é que ela é dividida. A fonologia ela é dividida em ortoepia, prosódia e ortografia. A ortoépia é a parte que estuda a forma como as palavras devem ser pronunciadas. Então, a forma como nós falamos as palavras, quem determina é justamente esse segmento, a ortoépia. A prosódia é a parte que estuda a forma como as palavras devem ser acentuadas, né? Como elas devem receber o seu acento. Então, quem determina a questão da acentuação das palavras é justamente a prosódia. E a ortografia, já é muito conhecida por nós, é o segmento que estuda como as palavras devem ser escritas, né? Então, dentro da fonologia, a gente aborda a pronúncia, a acentuação e escrita de palavras. É importante ter isso em mente. Agora vamos entrar no nosso primeiro conteúdo, digamos que específico, tá certo? Dentro de fonologia. Como eu disse antes, hoje nossa abordagem ficará dentro da parte de fonologia. Vamos concluir fonologia hoje? Não iremos concluir fonologia hoje. Parte do conteúdo de fonologia ficará para o nosso próximo encontro. Mas aí, dentro do que a gente vai ver hoje, a nossa primeira abordagem vai ser sobre fonema e letra, tá certo? Fonema e letra representam respectivamente sons, né? A fala, os fonemas representam os sons, tá certo? E os sinais gráficos, né? A escrita por meio das letras. Então, a letra, ela é uma tentativa de representar o fonema. Então, como assim? Quando eu falo e eu utilizo o quê? Eu utilizo as letras para tentar representar aquilo que eu falo, tá bom? Então, as letras são representações gráficas dos fonemas. Eu falo e tento representar graficamente, né, escrita, por meio das letras, tá certo? Os fonemas são as unidades sonoras que compõem
o discurso ou a fala, e são representados entre barras oblíquas. Essas barras oblíquas que vocês observam aí, elas servem para separar um fonema do outro. Daqui a pouco vocês vão ver no exemplo que essas barrinhas, elas vão estar separando um fonema do outro. Então, se os fonemas representam o discurso ou a fala, as letras, por sua vez, elas representam, né, os sinais gráficos. Elas são os sinais gráficos. E elas vão fazer o quê? Elas vão tornar possível a nossa escrita, né? Sem as letras, nós não poderíamos escrever. E esse conjunto de letras que nós temos, né, esses códigos, elas juntas, né, vão, de maneira ordenada, elas vão constituir o que nós chamamos de alfabeto, né? Então, o alfabeto é um conjunto de letras que nos permite representar os fonemas, que são os sons, tá certo? Nós representamos os sons que falamos por meio das letras. Essas letras em conjunto, né, juntas e de maneira ordenada, elas constituem o alfabeto. E aí a gente passa a ver um exemplo para que possamos compreender, né, e diferenciar letra de fonema, tá certo? Então, são completamente diferentes, como eu já disse. Fonemas são sons e letras são representações gráficas, tá certo? Aí eu coloquei o exemplo do verbo coçar, onde, se contarmos, nós vamos observar que há 5 letras, não é verdade? 5 letras. Vamos observar o fonema. Observem aqui a questão das barras, como eu falei também. As barras servem para dividir, separar um fonema do outro, um som do outro, tá? E aqui a representação de fonema, ela é diferente da representação das letras, tá? Os fonemas são representados da maneira com a qual nós ouvimos. Quando eu falo coçar, esse có tem um som de quê? Tem um som de K-O. Então, aqui, quando a gente for representar os fonemas, nós não vamos observar a escrita correta, não. Por quê? Porque nós estamos querendo representar os sons. O que a gente não está levando em consideração aqui é a escrita. Nós não levamos em consideração a parte da escrita correta quando nós estamos falando de fonemas. Por quê? Porque o que nós estamos observando são os sons. Então, quando eu observo, ó, có, eu tenho o som de K e som de O. E sar, eu não tenho um som de C cedilha, eu tenho um som de S, de A e de R. Eu tenho um som de R? Tenho, porque puxa no final, coçar. Então, o R também está presente. Observem aí que coçar tem a mesma quantidade de letras e também a mesma quantidade de fonemas. Isso é uma regra? Não. Tem palavras que vai ter uma quantidade de letras e outra quantidade de fonemas. A gente vai ver isso. Tá certo? O que eu quero que vocês entendam é isso. Essa definição, como encontrar, né? Como definir a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Nesse caso aí, coçar é a mesma quantidade, tanto para letras quanto para fonemas. Vamos passar adiante. Aqui mais um exemplo, né, de fonema e de letra, onde, novamente, eles têm a mesma quantidade, tanto de letras quanto de fonemas, tá? Porém, o que eu quero que vocês observem é a questão do som e da escrita. Máximo, mesmo, ele sendo escrito com X, olha lá, ó, máximo, M-A-X-I-M-O, 6 letras, não é? Quando eu vou observar os sons, eu não vou enxergar, né? Eu não vou sentir o som do X, né? Quando eu digo si, eu tenho um som de S. Então, no fonema, eu vou representar com S. Por que eu vou representar com S? Porque eu levo em consideração o som e não
a escrita. No fonema, fonema é som, então eu tenho que observar na parte de fonema justamente o som. Eu tenho que levar em consideração o som, tá certo? Pronto. Aqui sim, nós temos um exemplo onde a quantidade de letras é diferente da quantidade de fonemas. Como eu disse a vocês, nem sempre a mesma quantidade de letras vai ser a quantidade de fonemas, não. Tá? Vamos observar aí, ó. Nem sempre isso vai ser equivalente. Aí eu tenho a palavra acesso. Acesso, como vocês podem observar, tem 6 letras. Mas quando eu vou para a parte de fonema, eu não vou encontrar 6 fonemas. Por que eu não vou encontrar 6 fonemas? Porque quando chega nessa última sílaba, né, o que acontece? Eu tenho aí um dígrafo, né, entre essas duas últimas sílabas. Um dígrafo. O que é um dígrafo? Um encontro de duas palavras que representam de duas letras, de duas letras que representam um único som. E como eu disse, nos fonemas nós não iremos levar em consideração a parte escrita, e sim os sons, né? Quando eu digo acesso, o som que eu escuto é o som de S. Porém, eu não escuto o som de 2 S, eu escuto apenas o som de um S. Se eu escuto o som de um S, logo, nos meus fonemas, eu vou colocar apenas um S. E quando eu vou fazer a contagem, eu vou ter um S a menos. E isso faz com que eu tenha apenas 5 fonemas, tá certo? Então aí a gente tem um caso onde a quantidade de letras e a quantidade de fonemas são diferentes, tá certo? Vamos passar adiante. Aqui a gente vai classificar esses fonemas de acordo com os sons que eles emitem. Alguns fonemas possuem sons mais fortes, que têm uma representatividade maior quando eu vou pronunciar determinada palavra, tá certo? Alguns fonemas, eles soam mais alto, eles têm um tom mais alto, enquanto outros, eles têm um tom mais baixo. Então, essa classificação se dá justamente por isso, por conta do tom na qual os fonemas se manifestam. E aí a gente vai poder classificar esses fonemas tanto em vogais, semivogais ou consoantes. Nós iremos caracterizar cada um desses. Os fonemas do grupo das vogais, eles são sons, né, emitidos sem obstáculos. Eles saem livremente, tá certo? Somente pela boca, tá certo? Então a gente costuma destacar a vogal como o mais importante dos fonemas, né? Por quê que é o mais importante? Porque não é possível existir uma sílaba sem vogal. Para ser sílaba tem que ter vogal, tá certo? E aí a característica, como eu disse, o som da vogal, ele é emitido, ele é falado sem nenhum obstáculo, tá certo? As vogais nós sabemos quais são, e esses fonemas, né, os fonemas vogais, eles são em maior número. Isso ocorre porque as vogais, elas podem ser pronunciadas de forma oral e de forma nasal. Como assim, de forma oral e de forma nasal? É o que vocês estão vendo aí. Eu posso pronunciar A, E, I, O, U, ou de maneira que haja influência das minhas fossas nasais. Quando eu digo an, en, in, on, o que acontece aí? Eu falei de forma oral, as primeiras, né? E eu falei de forma que há influência das minhas fossas nasais. Então eu posso considerar que elas não são somente essas 5 primeiras, né? Porque existem maneiras diferentes delas serem pronunciadas. E aí nós temos alguns exemplos de vogais. Observem aí também outro detalhe a respeito das vogais, é que
elas têm uma amplitude maior. Quando eu digo pia, olha lá a altura que vai o i, tá certo? O a, ele não vai subir tanto. Daqui a pouco a gente vai compreender porque o a, ele não atingiu o mesmo volume do i, tá certo? Porque o a, aí nesse caso, na pia, ele não vai ser considerado uma vogal. Mas eu digo já já a vocês o que é que nós vamos considerar esse a, tá bom? Ando, observem aí que esse a, ele vai lá no alto. E assim como em cada um desses exemplos aí, as vogais é quem vão se sobressair mais, tá certo? Elas são emitidas com mais facilidade, certo? Os fonemas, além de ser fonemas vogais, eles também podem ser fonemas semivogais, tá certo? As semivogais, né? A gente pode destacar, né, os fonemas I e o fonema U. Eles aparecem junto com uma vogal, formando uma sílaba. É importante dizer que, enquanto as vogais são essenciais na formação de sílabas, as semivogais não são essenciais. E aí, observando estruturalmente, as semivogais, a gente vai ver que ela não vai aparecer com tanta força como aparece as vogais, tá certo? E também não são tão essenciais quanto as vogais, tá certo? Então, elas são semivogais quando aparece ali junto, né, de uma vogal, e a gente observa que o som dela não é tão forte quanto a própria vogal, tá certo? Observem aí no exemplo de mal, ó, quando eu digo mal, o A, ele sobe mais. Já o U, ele dá uma queda, ele dá a gente sofre um processo de gradação, né? Ele reduz um pouco. Então aí nós temos um exemplo de semivogal. Então, se a gente parar para analisar, a vogal, ela vai ser mais, o volume dela vai ser maior, a semivogal vai diminuir um pouco, e aí a gente passa para o próximo grupo, que é, né, o grupo das consoantes. As consoantes, a gente pode determinar essas consoantes como ruídos, tá certo? Por quê que é ruído? Porque elas vão depender das vogais para que a gente consiga fazer a sua leitura. Caso não exista vogal na minha palavra, né, que é impossível, não tem como não existir a vogal, porque senão essa palavra vai se tornar incompreensível, o que acontece? A consoante, ela vai ser entendida somente como um ruído, né? As consoantes, elas encontram obstáculos na sua passagem pela boca, por isso precisam sempre do acompanhamento das vogais, tá certo? Olha como, por exemplo, vamos pegar esse verbo aqui, precisar, ó. Quando eu digo pré, sai bem mais fácil. Agora, se eu eliminar o para dizer pré, vai ficar bem complicado. Vai ficar, ó, fica só o ruído, como eu falei para vocês, tá certo? Então, existe essa dependência, né, da vogal para que a consoante ela seja compreendida. Caso a consoante não venha acompanhada de uma vogal, vai ficar apenas um ruído. Eu não vou entender o que é que está querendo ser dito, tá certo? Eu vou entender somente como um ruído. Então, até aqui, antes de passar para a próxima temática, nós compreendemos o que é a fonologia como uma das partes, né, da gramática normativa. Aqui vai tratar da questão do som, da escrita, né, da pronúncia, da acentuação. Vimos a diferença entre fonema e letra e vimos também a classificação desses fonemas como vogal, semivogal ou consoante. Com base nisso, nós vamos precisar disso que a gente aprendeu até agora para compreender, né, o próximo tópico a ser analisado. Além disso, ainda tem uns aspectos a serem abordados em relação aos fonemas, é que existem alguns casos, né, específicos
de fonemas, certo? Existem letras, né? Como o exemplo do G e do J, que eles podem representar o mesmo fonema, ou seja, eles podem representar o mesmo som. Mas quando é que eles podem representar o mesmo som? Letras diferentes representar o mesmo som. Nesse caso do G e do J, eles vão representar o mesmo som quando eles estiverem acompanhados das vogais E e I. Observem aí, ó, que tanto o G com G e o G com J possuem o mesmo som, né? Eu não vou conseguir determinar se eu disser G, eu não vou saber se é GE ou JE, tá certo? Por quê? Porque eles possuem, né, eles representam o mesmo fonema, eles têm o mesmo som. Da mesma forma é o G, G com G e G com J. O que é que acontece? A escrita é diferente, porém, o som é o mesmo, o fonema é o mesmo. E aí a gente vê o exemplo, né, ó, de singelo. Singelo, e aí a gente analisa de novo a questão de letras e fonemas, né, ó. Singelo, nós temos 7 letras, né, ó, singelo. O que foi que aconteceu ali nos fonemas que diminuiu? O N, né? O que é que acontece? Eu pude substituir o N simplesmente por uma acentuação. Eu coloquei o acento tio aí, né, ó, e o que é que acontece? Esse N foi substituído, o que fez com que eu conseguisse reduzir o número de letras. E aí, por isso que ficou apenas 6 fonemas. Você já tem em mente nessa questão de letra e de fonema, certo? Outro caso específico, né, da questão dos fonemas é a letra H. Nós sabemos que em muitas das palavras, né, no início delas, a letra H ela não é fonema. Por que que ela não é fonema? Porque ela não emite nenhum tipo de som, né? Quando eu falo ora, eu não consigo notar a presença do H quando eu falo, né? O que eu escuto é o quê? O, R e A. Então, no caso de ora, ela tem 4 letras, mas quando eu vou para os fonemas, eu só consigo escutar quais letras? Quais sons, né? O som do O, o som do R e o som do A. Então, é justamente por isso que no início de palavras, a letra H não é fonema. É importante observar isso, né? Quando eu for observar determinada palavra que tiver um H no início, ela não vai ser contabilizada como fonema. Por quê? Porque eu não consigo notar, né, o som do H. E aí tem outro exemplo, né, de harpa. Novamente, harpa, ela tem um H no seu início, né, e faz com que esse H suma como fonema, né, ele vai ser contabilizado como letra, mas como fonema ele não vai aparecer, né, porque quando nós falamos, esse H ele não é notado. A gente consegue escutar o som do A, o R, né, que dá uma puxada, A, escutamos o som do R, escutamos o som do P, né, e do A, pá. Então, esses fonemas aparecem, mas o som do H, infelizmente, a gente não tem. Por isso que nesse caso, a gente só tem 4 fonemas. Então, toda vida que o H ele tiver no início de alguma palavra, nós não iremos contabilizá-lo como fonema. Outro caso importante, né, que a gente até viu no exemplo inicial, é o caso dos dígrafos. Os dígrafos, eles são o encontro de 2 letras que representam um único fonema. Como assim? Terão 2 letras, mas essas 2 letras, elas terão um único som, certo? Então, o que é que acontece quando eu tiver um dígrafo? Eu vou contar apenas como um único som. Como, por exemplo, o CH, em chuva, ele tem apenas um som. Quando eu digo chu, o que é que eu escuto? Eu escuto o som do X e do U. Eu não escuto o som do CHU, eu escuto chu, XU, VA, tá certo? Então, nesse caso, nós temos 4 fonemas, 5 letras e 4 fonemas. Então, é importantíssimo sempre ter em mente e fazer essa observância que fonema e letra são completamente
diferentes, tá certo? Eles não são a mesma coisa. A gente precisa dissociar, né? A gente precisa separar o fonema da letra. A letra, ela é a tentativa de representar o meu fonema, tá certo? Eles não têm, eles têm significados diferentes. Letra é uma coisa, fonema é outra coisa. E aí, agora a gente fala sobre as sílabas. E sobre as sílabas, dizemos que elas são fonemas emitidos de uma só vez. Isso é percebido mais facilmente quando fazemos exercícios de separação silábica e dividimos as palavras conforme elas são pronunciadas. O que foi que é que eu estou querendo dizer aqui com isso? É que quando nós vamos pronunciar, né, os fonemas, quando nós vamos abordar os sons, nós falamos eles em conjunto. A gente utilizou agorinha o exemplo de chuva, não é? Então, a gente utilizou o som X e U junto, não foi? A gente não vai falar os sons, né, os fonemas de maneira separada. Então, essa junção de fonemas que saem de uma única vez, né, de uma só vez pela nossa boca, a gente vai chamar de sílaba, né? Lá em chuva, nós tínhamos quantos fonemas? Tinha chu, a gente entende como X, né? XU, VA. Então, a gente tinha 4 fonemas. Porém, esses fonemas, eles não vêm separados em 4, né? Eles vêm em 2 grupos, né? Ó, chu, que é uma sílaba, e vá, que é outra sílaba. Então, a sílaba é justamente isso. São os fonemas que são falados, que são pronunciados, que são emitidos de uma só vez, certo? Esses que saem juntos de uma só vez, por meio de um impulso de voz, eles são chamados de sílaba. Então, em chuva, eu tenho 2 sílabas. Por quê? Porque eu pronuncio emitindo, né, falando 2 vezes. Então, são 2 sílabas. Chuva. E isso a gente observa justamente quando a gente faz a separação silábica, né? Como diz aí, foi o que eu fiz agora. Separei as sílabas de chuva. Em cada sílaba, há sempre uma vogal. Por isso, a gente não deve esquecer. As sílabas são elemento obrigatório. Não existe sílaba sem vogal. Então, para ser sílaba, eu tenho que ter uma vogal. É verdade isso? É só pegar o mesmo exemplo que eu disse agorinha. Chu. Em chu tem vogal. Em vá tem vogal também. Então, observem aí que toda sílaba ela tem uma vogal. Até porque, como nós já sabemos, se não tiver vogal, vai ficar somente a consoante. E se ficar a consoante, não vai ter som, vai ser apenas um ruído. E aí, seguindo, a gente tem que classificar essas sílabas. Isso aqui é muito fácil, tá certo? Quando eu vou fazer a separação silábica, eu conto quantas sílabas a minha palavra tem, né? E de acordo com essa quantidade de sílabas, é que eu vou fazer a classificação, né? De acordo com a quantidade de sílabas. E aí eu tenho 4 classificações, né? Palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Nas monossílabas, eu tenho os casos em que as palavras têm apenas uma única sílaba, onde elas são pronunciadas com um único impulso de voz. Olha só, mão. Eu precisei movimentar os meus lábios, né, a minha boca, apenas uma vez. Então, nesse caso, eu tenho apenas uma sílaba. Eu vou chamá-la de monossílaba. E aí vai evoluindo. De sílaba, quando eu separo, e tem 2 sílabas. Trissílaba, quando eu separo e eu tenho 3 sílabas. E aí vocês veem os exemplos, né? Ó, cortina, 3 sílabas, está separado aí. E as polissílabas? É quando as palavras têm 4 ou mais sílabas, tá bom? Se tiver 4, é polissílaba. Se tiver 5, também é polissílaba. 6, 7, enfim. E aí,
A partir de 4, elas são chamadas polissílabas. Essa classificação que nós fizemos é de acordo com a quantidade de sílabas, tá certo? Elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Nós utilizamos o critério de contar as sílabas, ok? Passando adiante, a gente vai classificar também, né? De acordo com a ênfase, de acordo com a força expressa, com a intensidade que uma sílaba tem, tá certo? E aí, a gente vai observar a questão da sílaba com base na sua intensidade. Ela pode ser tônica ou átona. E o que é que são sílabas tônicas, né? Essa parte de tônica aí, gente, vai ser importantíssimo para o nosso próximo encontro, tá bom? Coloca essa parte de tônica na cabeça de vocês, porque nós iremos precisar para nós levarmos o nosso conteúdo adiante, tá bom? Coloca essa definição de tônica na cabeça, porque a gente vai ver outra classificação na próxima, que vai depender dessa compreensão de vocês a respeito da definição de tônicas, tá bom? Então, quanto à intensidade, ela pode ser tônica. E quando é que é tônica? São aquelas sílabas que são emitidas com mais ênfase, com mais força. Olha só, em café, qual é a mais forte? É K ou é Fé? Café! Olha lá, o Fé, ele vai lá no alto. Então, essa sílaba mais forte eu vou chamar de sílaba tônica, tá certo? Lá em celular, observem aí que vai ter uma sílaba mais forte. Porta, o pó vai lá no alto, tá certo? Já as átonas são aquelas que não se destacam tanto, tá certo? Que ficam em segundo plano. Se vai ter uma tônica, se vai ter uma mais alta, significa que vai ter outra que não vai subir tanto, né? O tom, que não vai soar tão alto. Essas que não vai soar tão alto, a gente vai chamar de sílaba átona, tá bom? Em café, o mais forte não foi Fé e ela não foi tônica. Então a outra, o K vai ser chamado de sílaba átona, tá certo, pessoal? Então, a gente finaliza essa aula de hoje por aqui. O nosso próximo encontro é na quinta-feira, certo? Onde a gente vai dar continuidade à fonologia. Acredito que a gente conclua a parte de fonologia, onde depois de finalizado eu passarei um trabalho para vocês, tá certo? E vocês poderão me enviar da maneira que fique mais confortável a vocês, tá certo? Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês nesse primeiro encontro. Até a próxima. Tchau, tchau e novamente um abraço a todos.